Entramos. Olá, Amanda, boa noite. Boa noite, Amanda. Tá melhorzinho hoje, né, Amanda? Não tá tão desaforado. Boa noite, Natália. Boa noite, Jamile, Renê. Agora você tá vendo, olha aí. Olha, me acostumando com a tecnologia. Só. Namastreta, ótimo. Boa noite, Renê, a Natália, quem mais que tá aí? Diz um boa noite para nós no comentário para a gente saber quem que tá assistindo. Temos de 9 a 12 pessoas por enquanto. Chama a galera no grupo do WhatsApp, avisa lá que tem live. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Dá tempo de convidar o pessoal, convidar os colegas que não estão aqui ainda. Professor Tarcísio chegou, Edgrey, boa noite.
Vamos começando então, né, para não atrasarmos mais. Aí o pessoal vai chegando, vai se inteirando do que está acontecendo. Verdade. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live da semana. Nosso encontro online, né? Fiquei de não falar live, mas não consigo, eu esqueço. Nosso encontro online com a coordenação. Essa é a nossa quarta live, se não me engano. É, né, Luiz? Verdade. Isso. Então, estamos completando um mês de conversas semanais com o curso. Para nós está sendo bem positivo, né? Espero que seja positivo para vocês também. Então, fiquem muito à vontade para fazer questionamentos nos comentários sobre assuntos da coordenação mesmo, dúvidas sobre procedimentos discentes, né? Podem deixar suas dúvidas. E também hoje nós vamos ter uma convidada super especial e ela vai falar um pouquinho sobre matemática, né? Importante para nós, relacionada à saúde em tempos de pandemia. E aí, daqui a pouco eu vou apresentá-la melhor, mas vocês também vão poder fazer perguntas à professora. Então, desde já, podem deixar suas perguntas, seus comentários, que nós vamos fazendo a leitura e encaminhando a professora, tá? Antes de nós passarmos a palavra, apresentarmos a nossa convidada, né, e passarmos a palavra a ela, nós temos alguns recadinhos, né? E ao final da fala, nós vamos dialogar sobre o assunto, né, do qual vamos tratar, mas também vamos dialogar sobre outras informações, né, que vocês têm enviado para nós, como em forma de questionamentos, dúvidas, enfim. Então, eu vou passar a palavra à professora Luíse para falar sobre as primeiras informações, sobre os recadinhos iniciais, antes da nossa convidada falar. Tudo certo. Boa noite, gente. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês no nosso encontro online e espero que estejam todos bem, com saúde. Para a gente começar nosso quarto encontro online, nós vamos retomar um pouquinho daquilo que a gente já vem conversando durante esse tempo, né? A gente tem um projeto chamado Letras UFRB em Rede, projeto LUR, e nesse projeto a gente tem o objetivo de trazer esse espaço de discussão, esse espaço de diálogo com os alunos do curso, com os professores do curso, e por esses 4 encontros nós temos resultados positivos, tem sido muito bom para a gente, e creio que para vocês também, mas é importante a gente dizer aqui que nós estamos abertos para ouvir vocês, para saber as opiniões de vocês a respeito das lives, a respeito desses nossos encontros, o que vocês têm achado, o que vocês acham que pode mudar, que pode melhorar. Então, nós estamos à disposição para isso também. Na semana passada, a gente falou sobre o PPC do curso e tivemos algumas dúvidas, algumas questões foram respondidas, ficaram, se eu não me engano, 2 questões que vão ser respondidas hoje, e nós ficamos de marcar uma reunião pelo Google Meet com os alunos que tiverem dúvidas. Nós não conseguimos marcar essa reunião ainda, mas estamos planejando marcar para a próxima semana. Então, a gente vai divulgar para vocês no grupo aqui do Facebook mesmo, e pelo Siga também, e aí vocês vão ficar cientes da data, do horário, e todas as dúvidas que vocês tiverem, vão anotando durante a semana, vão pensando direitinho o que vocês querem perguntar, o que vocês têm dúvida, e no dia da reunião a gente vai ter esse diálogo mais fechado, mais íntimo, porque vai ser uma reunião, então a gente vai poder conversar melhor, tá? Uma outra informação importante é que, a partir da próxima semana, nossas lives vão ser transmitidas pelo YouTube. Nós temos também um canal lá do Colegiado de Letras, e esse projeto vai transmitir as lives pelo YouTube. Nós percebemos que existem alguns probleminhas em relação à transmissão
só pelo Facebook, por conta de que tem alguns alunos que não têm Facebook, outros não têm Instagram. Então, a gente optou pelo YouTube porque fica mais fácil de acessar e de participar também. Então, a gente, a partir da próxima semana, vai estar com vocês pelo YouTube. E também estamos aprendendo, né? É algo novo para todo mundo, essa logística tecnológica, mas estamos aprendendo, estamos crescendo juntos. E contamos com a participação de vocês nas nossas lives, vamos trazer alguns temas bem interessantes e contamos com a presença de vocês, a participação, as perguntas, as contribuições. Vai ser muito importante nesse tempo para que a gente possa se desenvolver, crescer e melhorar, né, esse tempo juntos, porque não tem sido fácil para ninguém e através desse contato, através desses encontros, nós podemos melhorar juntos. Eu acredito que tem sido positivo para todos. Eu vou devolver a palavra para a Adriana, para ela responder as perguntas que ficaram da semana passada sobre o PPC do curso. Quero só reforçar o que a Luíse falou a respeito das redes sociais. Na semana passada, nós fizemos um teste com a transmissão pelo Facebook e pelo Instagram. Foi boa, por um lado, mas, por outro lado, nós tivemos várias questões técnicas com as quais nós não sabemos lidar direito. Então, nós precisamos ainda pensar melhor sobre como fazer, e o YouTube foi um caminho mais tranquilo, né, que há um acesso para todos, é fácil, você não precisa ter um perfil, né, nessa rede para você poder acompanhar, e todos, né, tanto os do Facebook quanto os do Instagram, vão ser contemplados com essas lives lá no YouTube. E outra coisa também que eu queria reforçar é que, ao levar para o YouTube, é também em relação à previsão de novas atividades que nós queremos fazer. Então, trazer novos convidados, palestras, mesas redondas, né? Então, atividades maiores do que nós temos feito. Até o momento, nós trouxemos uma convidada de cada vez, um convidado de cada vez, e para irmos testando e aprendendo, como disse a Luíse. Então, agora a gente já se sente um pouco mais seguro, né, para fazer algumas intervenções um pouco maiores e que talvez tenham um alcance até um pouco maior, né? Então, a gente conta com a compreensão de todos e, desde já, nós convidamos vocês. Logo que for possível, nós faremos a divulgação do canal no YouTube para as próximas atividades, para que vocês acompanhem. Então, antes de passarmos para a atividade de hoje, vamos só retomar essas duas perguntas da semana passada. E a primeira delas é da Simonique. Ela pergunta, né, a proposta de tornar equivalente introdução aos estudos acadêmicos e pesquisa em letras está confirmada? Os alunos que já fizeram a introdução e se matricularam em pesquisa nesse semestre poderá realizar o trancamento da disciplina? Acredito que seja a realidade de quase todos os alunos da turma. Então, sim, está confirmada essa equivalência, mas não está registrada na SURRAC ainda, certo? Mas quem, porventura, fez introdução aos estudos acadêmicos e hoje está matriculado em pesquisa em letras, não precisa pedir trancamento dessa disciplina, porque é um processo um pouco maior. Então, nós, da coordenação, vamos fazer esse trancamento da disciplina e rematricular, enfim, ver como proceder a equivalência, né? Então, não precisa vocês fazerem o processo de trancamento, tá? Vai ser um processo em massa, né? Todos os alunos que estiverem nessa condição, nós da coordenação vamos fazer essa alteração de uma única vez, certo? Então, não precisa abrir processo. A outra pergunta é da Lídia. Gostaria de saber se tem algum curso para podermos adiantar as matérias em EAD. Então, como eu até já havia falado nos comentários, né, alguém pode ter lido,
mas no momento nós não temos nenhuma informação da universidade, nenhuma resolução que oriente atividades em EAD, que é a educação à distância. A educação à distância é diferente de atividades remotas, né? A educação à distância trata de aulas, de componentes, no sistema à distância, por plataformas específicas. A nossa universidade tem cursos em EAD, mas a grande parte dos cursos é presencial, né? Então, nesse sentido, nós não vamos transformar os nossos cursos presenciais em cursos à distância, tá? A orientação até o momento é que nós trabalhemos com atividades remotas. O que seriam atividades remotas? Esse encontro online, por exemplo, é uma atividade remota, né? Não é aula, mas é uma orientação da coordenação online. Os projetos de extensão que os professores têm realizado, né, tanto no Instagram, no YouTube, no Zoom, no Meet, essas são atividades remotas, né? Então, nesse momento, nós não temos orientação nenhuma para aulas, certo? Existe um comitê hoje na universidade responsável por pensar possibilidades de trabalho nesse momento de isolamento social. Por enquanto, esse comitê está nos inícios do seu trabalho, né? E o trabalho deve durar pelo menos um mês, né? Já foi uma semana e tanto desse prazo de um mês, e a partir daí nós vamos ter orientações. E aproveito para responder uma pergunta sobre bancas de TCC que eu tenho recebido bastante, né? Por e-mail ou então aqui mesmo. As bancas de TCC é a mesma coisa, né? Para que elas aconteçam, é preciso que haja uma resolução que oriente essas bancas, né? Como realizá-las no período de isolamento. Até o momento, nós entendemos que seria interessante, mas nós não temos essa orientação. Estamos aguardando que o comitê resolva isso e nos diga se nós podemos ou não e como que nós poderíamos realizar essa atividade. Então, todas as pessoas que estão em fase final de TCC, né, já estão lá em apresentação do trabalho monográfico, que estão finalizando o seu texto agora nesse período e que provavelmente poderia defender se estivéssemos com atividade presencial, né? Então, essas pessoas têm que ficar um pouquinho tranquilas agora, ter um pouquinho mais de paciência e logo nós vamos ter informações sobre isso. Então, logo tenhamos essas informações, certamente nós vamos repassar a todos os alunos com a maior rapidez possível. E já agendar as defesas, caso seja algo que nós possamos realizar, ok? Sem mais delongas, quero apresentar a nossa convidada, né? E desde já agradecer muitíssimo pela disponibilidade, né? Então, eu vou colocar aqui a tela da professora Joseneide Santos Queiroz. Muito bem-vinda, professora. A professora Joseneide está aqui com uma tarefa importante nesse momento de isolamento social, porque ela é enfermeira, né? Além de ser professora adjunta do curso de enfermagem da UFRB, e membro do núcleo Rebraensp, do Recôncavo da Bahia. Me corrija, professora, depois se tiver falado errado. Né, no caso do Polo da Bahia de Segurança do Paciente, membro do grupo de pesquisa CRIAI da UFRB. Então, a professora prontamente aceitou o nosso convite para vir falar um pouquinho sobre saúde e pandemia, né, momentos em que a gente tem tanta dúvida, né, sobre como ficar bem, não contaminar-se, né? Coisas assim que parecem básicas, mas exacerbaram tanto a nossa rotina, né? Então, de repente, seria interessante falar com alguém da área de saúde que possa nos dar algumas orientações, né? E possa falar um pouquinho sobre isso. E a professora Joseneide veio para fazer isso, né? Então, nós desejamos... nós queremos desejar boas-vindas, professora. Muito obrigada pela disponibilidade.
Estão aqui os nossos estudantes, não muitos até o momento, mas essa live vai ficar salva e provavelmente vai atingir muitos dos nossos alunos, né? Muito obrigada desde já. Passo a palavra à senhora e estamos por aqui. Só lembrar, pessoal, que vocês podem fazer perguntas e aí, ao final da fala da professora, nós vamos direcionando aí o diálogo, tá bom? Eu que agradeço. Realmente, para mim, é um momento assim, muito interessante e importante que está acontecendo, porque eu sou enfermeira, trabalho no Centro de Ciências da Saúde e, assim, essa troca que está acontecendo, que a pandemia acabou ocasionando, ela é, para mim, muito prazerosa. Eu fiz doutorado em saúde pública e as salas de aula sempre eram heterogêneas, sempre pessoas de várias formações, e era justamente isso que era rico, ter esse contato com várias formações, várias ideias, cada um com uma visão, né, a respeito daquele mesmo assunto. Então, isso é que enriquece. E como trabalho lá no Centro de Ciências da Saúde, é mais do que o nosso dever, nesse momento, estar interagindo com vários outros cursos, com todos que desejem, né, essa aproximação, porque é um momento em que esse conhecimento, ele precisa ser difundido, né, na linguagem da qualidade em saúde, capilarizado, ou seja, chegar a todas as partes, todos nós estamos participando disso, de uma forma muito intensa, e fomos inseridos nesse contexto de uma forma muito brusca. Então, na verdade, no hospital, onde nascem esses conceitos, né, de segurança do paciente, vem aí para a unidade hospitalar. Então, todos nós pensamos, né, no hospital como uma instituição segura, onde os riscos que essas bactérias, esses vírus, ou fungos, ou tudo mais que possa estar concentrado ali, não alcança as pessoas, não alcança o público geral. E aí vem uma pandemia que faz a inversão de tudo isso. Agora nós estamos fora, né? Todos nós estamos do lado de fora do hospital, nós não temos como controlar essa situação e estamos todos pegos de surpresa, inseridos em uma situação onde nós precisamos nos proteger, onde todos precisam aprender a respeito dessa proteção e como fazer isso, como isso se comporta no dia a dia. Esse momento com vocês também, quero logo avisar que eu estou vendo a Aline aqui nesse momento fazendo a parte de Libras, né? E a Flávia também está alternando com ela, e para mim isso aí é fantástico, porque nós precisamos dessa acessibilidade para todos, precisamos ter essa comunicação que alcance todas as pessoas, e isso é fantástico, é muito bom ter a parceria de vocês. Já estou aqui aprendendo e admirando, né, esse primeiro contato. Então, obrigada, Aline, por me fazer entender, né, para todos vocês que estão assistindo, Aline e Flávia, que estão nessa missão hoje, né? Muito obrigada. Bem, gente, então nós estamos nessa situação invertida. E para isso a gente precisa conhecer um pouco quem é nosso inimigo, né? Quem é esse serzinho que vem e chega desafiando todo mundo? Bom, o vírus, ele nem tem condição de ser chamado de um organismo vivo, mas ele precisa da gente, precisa de um local para se multiplicar, para crescer, para continuar replicando e produzindo o que ele sabe fazer, que é produzir doença. É assim que ele vive. Então, nós precisamos entender, basicamente, a forma de transmissão desse micro-organismo. Como é que isso acontece? Então, acontece principalmente pela parte aérea. Então, nós precisamos aí ter a presença de espirro, tosse, gotículas de saliva. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou formando várias gotículas, estão saindo aqui. E, claro, aqui eu estou sozinha, mas no momento em que você tem 2, 3 pessoas, quem estiver ao redor, essa pessoa vai estar
ao alcance dessas gotículas que estão saindo da minha boca, né? E se você, daqui a pouco nós vamos ver isso, mas se você espirrar, se você tossir, a coisa fica bem mais, vai mais distante ainda. Então, nós temos essa questão da transmissão que está vinculado principalmente às vias aéreas. E, na segunda situação, a questão do contato com as pessoas, o contato físico, né? Nós tocamos muito, nós somos um povo assim, né? Nós gostamos de tocar. Então, é o aperto de mão, é o beijo, é o abraço, tudo isso faz parte da nossa forma de comunicação. E o vírus pode fixar em superfícies. Então, nossas mãos são as grandes transmissoras desse vírus. Então, esse contato, né, que nós sempre cumprimentamos, tocando na mão, abraçando, beijando, isso é uma forma de transmissão também, porque dessas gotículas que saíram, fixaram ali na pele, nas mãos, nós estamos passando para outras pessoas. E a terceira possibilidade são as superfícies, né? Onde eu estou falando, eu estou aqui falando diante de um notebook, e aí esse notebook aqui, depois ele está completamente cheio da minha genética, está toda, a saliva está aqui, vai deixando essas marcas, e se eu estiver contaminada, esse vírus também vai estar aqui, né, nessas superfícies. Então, nós temos essas três possibilidades, e nós precisamos entender que agora nós precisamos criar estratégias de proteção, de barreiras, para que nós não sejamos contaminados. É assim que a gente faz no hospital, é assim que nós vamos ter que fazer agora do lado de fora, porque essa ameaça agora está do lado de fora, ela ainda não está contida. A contenção vai acontecer quando a gente tiver uma vacina, quando tiver realizado 90% pelo menos, de 70% em diante de proteção vacinal para a população, para a gente ter a condição de dizer, olha, agora nós vamos conseguir controlar isso e essas situações vão para o hospital. Não é esse momento. O momento é que nós estamos, né, do lado de fora e com todas essas possibilidades aí de contaminação. Então, vocês precisam enxergar a forma como vocês trabalham e nesse contexto vocês vão estabelecer as barreiras. Então, de uma forma geral, as medidas de saúde pública é que têm prevalecido, né, a respeito dessa forma de prevenção. Então, nós temos aí, para vocês terem uma ideia da persistência desse vírus em superfícies, imagine que 4 dias ele pode sobreviver numa superfície de madeira, 48 horas pode ser na torneira. Então, sempre que você está em casa, qual é o local que a gente mais mexe? Se você tem muitas portas, você vai abrir portas, são as maçanetas, mas se você vai na torneira, o local da torneira que você toca para abrir e fechar, lavando prato, imagine, né, várias vezes, você tem ali a manipulação. Então, onde vão as suas mãos, esses locais são os locais mais contaminados, mais possíveis de contaminação. E o vírus consegue sobreviver nessas superfícies. O que não está claro, e é bom que se diga isso, né? O que não está claro é esse vírus que está lá nessas superfícies e que você toca, ele é realmente infectante, ele realmente consegue contaminar uma pessoa de volta, entende? Você tocou numa superfície que tinha vírus e você toca. E olha só, quais os locais onde ele precisa alcançar para se tornar infectante? Boca, nariz e olhos. Então, ele precisa de uma mucosa para que ele possa se fixar e daí fazer o seu percurso no organismo, né? Então, a maioria das pessoas tem se contaminado através da mucosa oral e outra parte, né, a nasal, porque você respira, então você pode ser contaminado se você estiver ali num ambiente onde várias pessoas estão contaminadas e a carga viral, né, quer dizer, a quantidade de vírus que está exposto naquele ambiente se torna possível a contaminação. Então,
a via respiratória, e a via ocular, que é outra coisa que a gente tem o hábito de tocar muito nos olhos, coçar os olhos, e nós não temos o hábito desenvolvido de higiene das mãos, lavar as mãos. Então, essas são as oportunidades que o vírus encontra para nos contaminar. E vocês precisam enxergar isso no dia a dia de vocês, na forma como vocês executam o trabalho de vocês, e principalmente para a nossa casa, para nosso dia a dia. Então, tantas essas informações têm sido passadas, objetivando agora a proteção de todo o grupo populacional. Outra coisa interessante, durante a sua fala e a respiração, o alcance dessas gotículas está em 1,5 m. Já ouviram várias vezes, dizendo assim, olha, a distância mínima de 1 m, começaram com 1 m, depois 1,5 m. Isso foram estudos sendo realizados para identificar o alcance dessas pequenas gotículas que saem da nossa fala, né? Qual o alcance delas. Isso se você estiver apenas falando aqui, nesse momento eu estou falando, e produzindo, né, também os movimentos respiratórios, na minha expiração, o alcance é esse. Se eu tossir, vai para 2 metros. E se eu espirrar, pode alcançar 6 metros de distância. Então, é um momento em que o espirro é uma descarga realmente, né, para expulsar um corpo estranho, e ele vem numa velocidade que às vezes a gente nem consegue se conter. Então, logo no início, vocês viram que a informação era proteja nariz e boca para, no momento de espirrar, tentando reduzir esse alcance, essa distância. Mas é claro que ali na proximidade dos 2 metros, você vai ter vários perdigotos, vários aerossóis, né? Nós chamamos de aerossóis, foram produzidos e eliminados ali. E aí vem a principal forma de proteção, né? São 2 estratégias, mas uma das mais importantes, a questão do uso das máscaras. E aí, imagine, se você está utilizando, se apenas você está utilizando uma máscara, e é uma máscara caseira, né? Essa máscara vai te proteger 10% do que os outros podem trazer, protege 10% as pessoas no momento de uma tosse, né? No momento em que você está falando. Então, 10% de proteção para aquelas pessoas que estão ao redor. Mas, o contrário, né? Vai proteger você quanto? 67%. Então, o uso dessa máscara caseira foi muito discutido e pensado como fazer para que esta máscara adquirisse uma característica mais adequada e de uma proteção maior. Logo, agora, vocês já ouvem que a máscara caseira tem que ter 2 ou até 3 camadas, seria o ideal, e daria uma proteção ainda maior, certo? Tendo essa camada externa, um tecido, aqui fica, né, externa nós, um tecido que repelisse água, do meio com uma gramatura que é a trama desse tecido. Então, falou em tecido algodão, porque ele tem uma trama bem fininha e ele vai agir como filtro, certo? E a terceira camada é o tecido realmente algodão para ficar mais próximo da sua boca, também ter mais conforto nos locais onde toca a pele. Então, essa característica da máscara, ela precisa ter essa máscara caseira, que está todo mundo usando, tem vários tutoriais, gente, na internet, mostrando como confeccionar. Então, ela tem que ter pelo menos 2 camadas, tá? E melhor se você conseguir colocar 3 camadas. Vamos lá. Na máscara chamada cirúrgica, que é a que se utiliza no hospital, a pessoa protege os outros, quem está usando a máscara protege quem está ao redor 50%, e se protege 75%. Essa é a máscara cirúrgica. Vocês ouviram isso também várias vezes. A orientação era: não comprem as máscaras cirúrgicas, deixem essas máscaras para as pessoas no hospital. Mas, se essa pessoa que está no hospital vai prestar assistência a pessoas que estão
com Covid-19, já tem a confirmação da doença, e essa pessoa está entubada, ou essa pessoa precisa fazer algum procedimento, tipo a nebulização, que seria o mais simples para explicar a vocês. Quando se faz a nebulização, você produz muito aerossol, porque é uma névoa, né? Aquele produto para você respirar. Então, isso aí você contaminaria muito mais as pessoas. E para esse tipo de procedimento, a máscara utilizada já é uma máscara de confecção como um equipamento de proteção individual que recebe um selo de qualidade chamado CA, e essa é a máscara N95, e ela é utilizada, ela protege as outras pessoas em torno de 70%, e protege você do que os outros, do que vem dos outros, em 99%. Então, mesmo assim, né, mesmo tendo um material tão bom, de boa qualidade, você ainda tem 1% de chance de se contaminar com a Covid, no caso da assistência direta para os profissionais de saúde, e por isso essas pessoas, os profissionais de saúde, têm sido muito expostos, né, a essa condição, e acabam que eles também têm, aqui no Brasil, por exemplo, tem sido alvo, né, de contaminação, e muitos profissionais da área de saúde já morreram, tiveram mortalidade que chama atenção quando comparado a outros países no mundo. E uma das coisas que isso está relacionado é a falta de equipamento de proteção individual adequado, com a qualidade necessária e exigida para se trabalhar diretamente com as pessoas que são contaminadas, porque aquelas pessoas que vão para o hospital, que precisam de internação, essas pessoas estão em uma situação da doença que requer mais observação, que requer atenção. Então, eles tiveram uma forma mais agravada da condição clínica. E é importante dizer para vocês que vamos tomar um grupo de 100 pessoas e vamos pensar, 80 pessoas vão ter sintomas leves e alguns nem vão perceber. Nós chamamos isso de assintomático, pessoas que não têm o sintoma da doença, não demonstram, ele não sente nada, ele nem sabe que está contaminado. E aí nós falamos de 80, né? Então, 80 pessoas vão ter esse tipo da COVID que não apresenta muitos sintomas. 20 pessoas estão aí só excedente, né, para chegar aos 100. Essas 20 vão ter formas mais graves, e 5 delas estarão em UTI, com uma grande possibilidade de morte por conta já da necessidade de ventilação mecânica. Então, essa conta é fácil de fazer, e cada vez que o número de contaminados aumenta, está sempre relacionando a esse grupo de 20 pessoas que poderão, né, de 100, 20 vão complicar e 5 vão ficar graves. Então, nós temos vagas nos serviços de saúde para atender esse grupo, essas 5 pessoas que vão precisar de ventilação mecânica. Então, quanto maior o número de pessoas contaminadas, é claro que vai ser maior o número de pessoas que vão necessitar de hospitalização. E quem é o grupo que vai precisar? Pelo menos o que nós chamamos de grupo de risco. São os idosos, os hipertensos, os diabéticos, pessoas que fizeram tratamento quimioterápico, pessoas com doenças crônicas, principalmente doença cardíaca, pessoas com doenças renais. Então, todo esse grupo de pessoas, né, eu falei dos idosos, que está lá um dos principais, né? Então, todo esse grupo aí, ele está dentro desse grupo de risco, com a possibilidade de desenvolver a forma mais grave e chegar numa situação de necessidade de UTI e de vir a óbito. E, para nossa surpresa, nosso grupo de pessoas que têm adoecido no Brasil não são pessoas tão idosas assim. Em Salvador, por exemplo, a faixa em torno de 30 a 50 anos. São adultos jovens. E aí mostra que esse vírus surpreende sempre. E cada setor, cada lugar terá, né, uma forma de manifestação. Então, toda essa informação que eu dei foi para incentivar vocês na divulgação
dessa informação, da importância que é utilizar a máscara como uma forma de proteção, como uma forma de equipamento de proteção individual, mas ele também é uma proteção coletiva, porque você protege os seus, né? Você protege a sua vovozinha que está lá idosa. Eu tenho uma mãe idosa que tem 89 anos, ela precisa desse cuidado, precisa dessa restrição, né, da minha parte e da parte de meus irmãos, de quem sai para trabalhar. Muitas pessoas têm que sair todos os dias para trabalhar. E é muito complicado pensar que todos podem fazer as coisas do mesmo modo. É claro que as condições sociais, a desigualdade social, ela afeta a forma como nós podemos nos proteger, mas esse princípio do uso da máscara vai ajudar bastante no controle disso. E a segunda coisa, também tão importante quanto o uso da máscara, higiene das mãos. Esse daí é um fator essencial, porque nós tocamos muito nosso rosto, nossa boca, nariz, nossos olhos, e com isso nós levamos essa contaminação. Então, a higiene das mãos é um fator preponderante e tem uma explicação também científica para isso. O vírus ele tem uma capa que é gordurosa, e no momento em que você faz a higiene das mãos com água e sabão, você está destruindo essa capa de gordura do vírus, e ele não vai conseguir infectar, ele vai embora ali. Na hora que você enxagou, você faz realmente uma remoção, né, bem efetiva da quantidade de vírus que estão ali presentes. Por isso, o cuidado com os nossos alimentos, né? Você vai a um supermercado e está lá, você está de máscara, você está escolhendo suas verduras, frutas e seus produtos, mas outras pessoas passaram ali e chegou ali no lugar da gordura, tchim, e 6 metros de possibilidade de contaminação. Você não viu, você passou lá depois, mas você pegou as verduras, as frutas que estavam contaminadas. Então, a higienização dos alimentos é essencial e a gente tem que lembrar, é água e sabão, certo? Isso, para a maioria, eu espero que tenham a possibilidade de alcance, né? Nós estamos falando de um país cheio de desigualdades, onde existem situações que as pessoas não têm condição, não têm água potável para seu dia a dia. E isso é um negócio muito delicado, né? Quando a gente tem uma condição de se proteger, né? Isso é muito bom, mas existem situações que as pessoas nem sequer vão ter acesso a isso. Então, nós precisamos difundir essa informação e cobrar das autoridades públicas, né? Então, se você tem acesso a uma comunidade e essa comunidade não tem sequer a possibilidade da água potável e do sabão para ter higienizado aquele local, se ela não tem máscara para ser utilizada, então essa comunidade precisa ser socorrida. Isso é um problema de saúde pública. Isso tem que chegar a informação para as autoridades, cobrar da prefeitura, cobrar do governo do estado, para que isso seja atendido, porque dessa forma a gente consegue bloquear e diminuir essa contaminação. Gente, já são 50 mil pessoas, né? Passamos de 50 mil mortes. Cada vida é importante. E é claro que as desigualdades sociais vão ser muito determinantes nessa situação da mortalidade, porque se você não tem acesso à água potável, você não tem condição de ter um sabão para poder higienizar suas mãos, se você não tem condição de ter uma máscara, né, para se proteger e proteger sua família, isso é uma condição de saúde pública muito ruim e que nós precisamos levar essas informações. Então, quanto a vocês, né, eu quero mostrar aqui a vocês a questão da higiene das mãos, né? Nós
trabalhamos com isso nos cursos de enfermagem, de medicina, e de todos, nutrição, todos os cursos trabalham com essa demonstração para a higiene das mãos. Então, eu falei que ela é nossa grande arma, né, além da máscara, então tem uma forma de fazer isso e dá para demonstrar. Vocês conseguem ver minhas mãos? Aqui, dá para ver agora, né? Então, primeiro momento, esse momento da higiene das mãos, você precisa de uma pia, né, com água e sabão. Precisa dos dois. O sabão é importante, que é o sabão que vai remover essa camada de gordura que o vírus tem e com isso ele vai embora. Então, precisa dos dois. Vocês já viram também que há várias iniciativas, né, de pessoas para colocar essa água e sabão em vários pontos da cidade, nos locais de feira, né? Então, as estratégias estão sempre pensadas nisso, em como fazer com que esse vírus não alcance as pessoas. Então, vamos lá. Na parte da higiene das mãos, é importante que você abra a torneira e molhe as suas mãos primeiro. Primeiro, molhe as mãos. Depois, você coloca o sabão na mão e bota uma quantidade que dê para fazer espuma. E aí, você vai esfregar palma com palma, né? Vai ser a parte dos dedos, entrelaçando, ó, depois a parte de cima. Observem que eu estou sem adereço, não tem aliança aqui. E eu uso aliança, mas para a higiene das mãos você tem que retirar. Então, o segundo movimento é esse. O terceiro movimento, vocês vão fazer uma dedicação aí no polegar para fazer a limpeza e pode fazer de todos os dedos, né? Dedo por dedo, para ficar bem completo. Polegar e lá os outros dedos. Depois, essa outra parte da mão, eu fico procurando um jeito que vai pegar essa parte aqui, ó, certo? Depois nós temos essa polpa dos dedos, que você faz esse movimento aqui, para conseguir também ensaboar, né? O sabão tem que alcançar todas as partes da sua mão. E, por fim, você vai ao punho até aqui, né? Também o punho até essa parte. Terminado isso, vamos enxaguar nossas mãos. Essa mão está limpa. Esses mesmos movimentos que eu fiz, identificando aqui a água e o sabão, pode ser feito usando o álcool a 70. Onde você vai usar um ou outro? Sempre que você tiver disponível água e sabão, use água e sabão. O álcool 70 você vai utilizar apenas nos locais onde você não tem uma pia com água e sabão disponível. Aí você entra com álcool 70. Essas duas atitudes são essenciais na prevenção do coronavírus, né? A doença da Covid-19. Então, é muito importante que vocês conheçam essas informações e passem essas informações adiante. Nós temos no site da UFRB a parte dedicada à Covid-19, onde vários profissionais da área da saúde produziram, né, informações relevantes, baseadas em evidência, trazendo, né, a condição de melhor qualidade para proteger a nossa saúde e a das pessoas que estão ao nosso redor. E para ajudar vocês, assim, nesse momento, eu preciso ouvir um pouco, saber um pouco de vocês, qual a característica desse trabalho de vocês. E vou dar um exemplo. Recentemente, eu estive com um grupo do CRAS, né, que atende a populações vulneráveis, e eles vão até esses locais, eles têm o acesso para pessoas que são moradores de rua, né, ou em condição de rua, e eles precisam ter equipamentos de proteção. Então, vocês já viram aquela outra máscara que se chama Face Shield, né, a máscara facial, que é utilizada com... ela é a base de polietileno, um material mais próximo do plástico, certo? Um acrílico, e ela é rígida, então ela
protege a face e evita um pouco aquela questão da tosse, do espirro, mas não protege totalmente. Então, a pessoa não pode estar sem a máscara, certo? Ela precisa da máscara e precisa daquele protetor facial. São duas coisas importantíssimas. E se a profissional de saúde vai fazer dar um atendimento ali numa produção de aerossol, além de estar com aquele protetor, ainda tem o óculos de segurança fechando completamente a mucosa, porque nós temos como principal fonte de contaminação, de novo falando, os olhos, o nariz e a boca. Então, nós precisamos nos proteger usando essas duas situações que são as mais informadas e as mais necessárias nesse momento. Tá? Temos que ter cuidado no momento que nós precisamos sair para fazer uma atividade, você precisa sair porque você vai comprar comida, né? Você precisa da farmácia. Esse momento de sair, ele precisa ser bem pensado, porque você tem que lembrar que o ambiente que você vai estar lá fora é um ambiente contaminado, tá? Então, é assim que nós trabalhamos. No hospital, a gente pensa a partir dessa metodologia, né? O que está ali para ser utilizado está contaminado. Então, eu não posso me contaminar e nem posso contaminar mais ninguém. Então, ao sair, você pense nisso, separe um sapato para a sua saída, né? Deixa essa roupa que você saiu, quando ao retornar, não vá reutilizar sua roupa depois. Saia com a roupa que você vai chegar em casa, tomar um banho completo, de lavar cabelo e retirar aquela roupa e colocar para lavar. E você vai, primeiro de tudo, chegou, não pense duas vezes, lave suas mãos. Depois disso, você vai direto ao banheiro e vai lá, toma seu banho, lava, né, toma um banho completo. Esse sapato que você vai utilizar para sair, deixe ele em um local que, ao retornar, ele possa depois ir até para uma solução com o hipoclorito. Esse hipoclorito é um grande aliado nosso nesse combate ao coronavírus, porque ele mata, ele destrói o coronavírus. Ele precisa que essa superfície fique em contato durante algum tempo. Então, é o hipoclorito comum que a gente usa, a água sanitária que nós utilizamos para a limpeza das nossas residências. Ela pode ser utilizada em várias concentrações, as concentrações são diferentes, dependendo do tipo de material que você vai usar. Né? O que você vai usar para colocar no solado do sapato é metade, mas se você bota 100 ml de hipoclorito, você bota 100 ml de água e vai deixar só o solado do sapato em contato com aquela substância. Deixa ali uns 15, 20, 30 minutos, né? Para que você saiba que foi eliminado. Então, a gente tem vários cuidados para serem feitos, né, nesse momento de saída e de retorno à nossa casa. Então, separar esse ambiente, se você tem a condição, se você tem uma área de serviço, você vai deixar pronta para esse retorno. Às vezes, você retorna com compras, você vai precisar lavar, higienizar tudo que você comprou. Né? Esse é um cuidado. Gente, é difícil, é uma situação que incomoda para fazer, sim, e você requer mais tempo para a higiene desse material do que o que você levou para comprar. Mas isso é uma atitude necessária quando você pensa que você tem pessoas vulneráveis e que você vai estar em contato com essas pessoas e você pode estar levando isso para a sua residência, certo? Então, muitas pessoas acham que é até um pouco exagerado essa condição, essa situação que a gente tem passado, essas informações, mas quando você lembra que você tem um idoso em casa, que você tem uma pessoa, ou você mesmo é uma pessoa que é hipertensa, diabética, que recebeu um transplante, então você está dentro de um grupo de risco para o agravamento. Então, essa doença manifestando em você, com essas condições crônicas, você tem uma chance grande de complicar e morrer. Enquanto as pessoas que não tenham nenhuma dessas condições terão um desfecho, um resultado, né, mais ameno,
pode passar pela situação, ser assintomático, ou até adoecer e não agravar tanto. Então, esse é o conhecimento que a gente tem no momento, né, que é o que está fundamentado nas evidências, na experiência que os outros países têm passado. Nós já temos mais de 1 milhão de pessoas infectadas no Brasil, mas qual é a população do Brasil? 210 milhões? Falta muita gente. E a gente não pode permitir que as pessoas se contaminem com uma velocidade tão grande. Gente demais, estando contaminado, vai superlotar as unidades hospitalares e vai faltar, sim, assistência. Tem gente que vai morrer porque não teve acesso àquele respirador. E é isso, esse caos na saúde pública que se busca evitar. Nós tivemos aí uma boa união entre o governo do estado da Bahia, aqui vou falar por Salvador, com a prefeitura de Salvador. São partidos diferentes, mas a gente não está falando de partido, a gente não está falando de política. A união desses dois gestores tem realmente conduzido o estado da Bahia e aqui em Salvador a um nível de segurança na administração. E isso sim a gente precisa reconhecer, apoiar e, enquanto população, fazer a nossa parte, porque é dessa forma que a gente vai conseguir vencer esse momento mais crítico da pandemia, até que se chegue à situação da vacina, para que a gente possa realmente ter uma condição de vacinação em massa, e aí sim, essa imunidade que é produzida pela vacina é capaz de proteger as pessoas que ainda são susceptíveis, né? Podem adoecer e não tiveram ainda a vacinação disponível. É assim que a gente vai conseguir alcançar. E essas informações precisam circular. Então, eu recomendo o site de lá da UFRB, a parte lá do coronavírus, vocês têm uma informação multiprofissional, tem o pessoal da medicina produzindo conhecimento, nutrição, enfermagem, o pessoal da parte básica fazendo isso, psicologia, porque a situação relacionada à pandemia também traz consequências psicológicas. Nós não estamos, nós odiamos, todos nós adultos, odiamos ser regulados, nós não gostamos de nenhuma restrição. Se você está agora aqui comigo assistindo isso e eu dissesse, olha, você não pode usar seu celular para estar respondendo mensagem de WhatsApp enquanto eu estou falando, você ia dizer, mesmo. E é essa condição que a gente está vivendo. Nós não temos controle sobre a atitude dos outros, mas nós temos o dever, e aqui a ciência tentando alcançar a população e a instruir todos nós para que nós possamos sair dessa condição com a menor quantidade de perda possível. Nós perdemos, né, aí como é que eu posso dizer, nossos brasileiros aí, 50 mil já foram, né, já partiram por conta de uma doença que tem se demonstrado com a face muito cruel para aqueles que agravam, mas nós não sabemos quem exatamente vai agravar. Então, nós precisamos pensar nessa proteção coletiva, pensar na difusão dessas informações, né, que eu tentei passar aqui para vocês nesse tempo, mas eu digo a vocês que essas informações bem solidificadas, e também bem distribuídas, né, com vídeos pequenos, curtos, mas muito informativos, estão disponíveis no site da nossa universidade, e se vocês forem à página da UFRB, vocês vão encontrar uma chamada enorme falando, né, do Comitê de Combate ao Covid-19, a doença Covid, né? Então, assim, basicamente isso que eu tinha que passar para vocês, mas quero ouvir de vocês quem tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar. E acredito que
posso ajudar no sentido que vocês precisam, quando vocês dizem a forma como vocês estão trabalhando, as dúvidas que vocês têm, né, no contato com as pessoas, e como vocês podem difundir essa informação, tá bom? É isso. Professora, muito obrigada. Sua fala foi muito esclarecedora em muitos pontos. E eu tenho algumas dúvidas, mas antes de falar, eu queria só incentivar os nossos ouvintes, né, e nossos que estão assistindo aqui, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, ou então uma situação que você vivenciou e ficou na dúvida se é perigosa ou não, né? Acho que de repente poderia contar aqui para a professora Joseneide avaliar, ver se é uma situação complicada, potencialmente perigosa para contaminação, né? Então, convido vocês a deixarem os seus comentários. E eu fiquei ouvindo, né, a sua fala, né, professora, e fiquei pensando em algumas coisas. Ó, eu tô o tempo todo aqui com a mão no nariz, porque coça, né, porque, enfim, e isso é quase que inevitável para todos, né, e o quanto a gente precisa rever os hábitos e ficar muito atento para comportamentos automáticos e que hoje são extremamente perigosos, né, e diante de um número tão grande, né, como 50 mil mortos, né, eu acho que cuidados tão aparentemente pequenos, como deixar de tocar o rosto, né, pode te livrar de entrar para esse índice tão assustador, né, que a gente tem visto, assim. Então, acho que a sua fala foi muito feliz, né, nesse sentido de nos mostrar como atitudes simples, cotidianas, mas que podem fazer toda a diferença, né, na nossa vida, né? Afinal, mantermos a nossa vida a partir de cuidados simples, né? Então, eu queria fazer algumas perguntas, assim, que para esclarecer alguns pontos, assim, por exemplo, se eu tenho uma doença, ou então eu tenho consultas de rotina, né? Então, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo, e aí eu tenho consultas de rotina. Esse momento é o momento de eu ir para o hospital e fazer as minhas consultas de rotina. É indicado que eu continue isso, ou, ou não? É melhor que eu aguarde esse período passar, né? O pior passar para voltar às consultas de rotina. Isso eu falo, né, de uma doença específica, mas qualquer pessoa, né, que tenha esse hábito, e não só um hábito, mas uma necessidade de ir muitas vezes ao hospital por algum tipo de doença. Como que a senhora nos orienta nesse sentido? Excelente pergunta. E, assim, isso tem sido muito debatido, porque pegou a todos nós de surpresa. Na pandemia, com essa capacidade de infecção, e outra, ela desarticula todo o sistema de saúde. E é isso que está acontecendo. Mas não se pode negligenciar as pessoas com doenças crônicas. Então, os hospitais, eles precisam manter atividades relacionadas a situações crônicas e, como você falou, do hipotireoidismo, da diabetes, hipertensão, pessoas que estão em tratamentos quimioterápicos, isso pode parar? Não, não pode parar. Então, os hospitais estão num momento em que eles agora já estão um pouco mais estruturados, já definiram fluxos de atendimento. Tem locais que o fluxo de atendimento é completamente diferente. Quem vai para o ambulatório é um fluxo, quem vai para a emergência é outro. Então, é importante que a população conheça isso e não deixe, por exemplo, não deixe agravar, não vai piorar a sua condição clínica, né? Não, eu não vou, porque está nesse momento, mas também não pode ser utilizado de forma banal. Você vai, quando a justificativa da sua saída, porque no momento que a gente sai, a gente se expõe. E no momento que se expõe, você pode se contaminar.
tá? Por conta desses hábitos, por conta dessa questão que a gente não está ainda, essa mudança é muito brusca e a gente não está habituado, né? Então, você sabe que no momento que você sai, você está se expondo. Então, eu diria assim, todos que têm doenças crônicas, que fazem acompanhamento, precisam ter a informação do médico, né, para saber, olha, está tudo ok, nós podemos aqui fazer um atendimento telemedicina, está funcionando muito. Por quê? Porque são dúvidas, às vezes, e são ajustes que precisam ser feitos que não necessariamente precisam de deslocamento. Então, todo esse aparato da telemedicina estão sendo utilizados tanto para quem tem plano de saúde, quanto o próprio SUS está disponibilizando isso, né? E estão fazendo muito relacionado às pessoas que têm sintomas gripais e tal, e aí fazem um atendimento primário ali, e diante das queixas, das informações, podem ser encaminhados para atendimento. Então, isso sim está sendo também uma atitude importante, mas não se pode negligenciar a doença crônica, não se pode deixar para depois situações que precisam ser atendidas. Certo. Outra dúvida, até antes da professora chegar aqui na nossa reunião online, as meninas estavam falando, os intérpretes estavam falando sobre rinite. E aí eu fiquei lembrando, assim, que estamos vivendo um período de muita umidade, né, aqui no estado. Nós estamos em Amargosa, eu pelo menos estou em Amargosa, a Luíse, né, não sei as meninas, mas está um tempo bastante úmido, tem bastante mofo, então é um momento em que quem tem rinite fica muito atacado. E aí, esse tipo de problema, assim, pessoas que têm algum tipo de alergia respiratória, quais tipos que entram no grupo de risco ou não são no grupo de risco? Pessoas com alergias respiratórias, elas tendem a ter uma mucosa das vias aéreas muito inflamadas, né? Estão sempre reativas, edemaciadas. Isso acaba reduzindo um pouco a sua proteção por conta desse momento, dessa questão inflamatória. Então, é importante cuidar para que você não venha a desenvolver, e todos que são alérgicos, é bom quando a pessoa já sabe ao que é alérgico, né? Para que ela evite o contato, porque para quem é alérgico, gente, uma gota ou 1 milhão dá no mesmo, né? Disparou a alergia e tem toda a continuidade do ciclo alérgico. E isso é bem complicado. Eu tive durante muito tempo, sofri muito com rinite alérgica, e interessante que após o parto, essa rinite foi para o meu filho. Eu digo, meu Deus, passei para que deixei para ele, porque não mais tive assim, crises. Eu tenho uma crise de rinite, tem que ser uma coisa muito séria. Então, sobre o que você perguntou, é claro que o alérgico ele tem uma possibilidade de inflamação maior, né? Então, ele deve se proteger, mas também já está provado, né? Tem sido avaliado muito isso, não é um fator de risco para adquirir a COVID, certo? Mas é claro que toda vez que você espirrar, você vai ter medo, porque você vai ficar sempre na dúvida, né? Poxa, isso é uma alergia? Então, você vai entrar mais vezes em uma contingência, né? Porque, ou uma quarentena e tal, porque você tem a questão alérgica. Então, é importante agora, que já foi liberado pelo plano de saúde, né? E também agora está sendo feito as sorologias para as pessoas alérgicas. É importante ela saber se ela já teve, porque ela pode ter tido a COVID e não saber, né? Ou se ela ainda é susceptível. Então, isso é uma coisa importante para ser feito, esses testes, né? Se estiver na cidade, vocês podem buscar por conta disso, para que você entenda qual a sua real condição, né? Porque você vai fazer sempre uma confusão, né? Nesse momento. Como é que vai dar para garantir? Não, eu tenho certeza que é alergia, tá? Mas você vai ficar muitas vezes em isolamento, em quarentena, por conta
essa sua condição de ser alérgico. A Margosa tem um profissional aí, um enfermeiro, que foi da UFRB, né? É um egresso, João. Ele sempre faz muito propaganda da cidade, ama esta cidade. Então, eu tenho certeza que ele está aí trabalhando e instruindo muitos, né, de vocês, ajudando muito aí no combate. É uma pessoa que tem esse amor por vocês, assim, pela cidade, porque assim, minha cidade. Então, ele deve estar fazendo muito trabalho, né? Deve estar instruindo bastante. Sim, estão fazendo um trabalho ótimo aqui. Temos, no sentido, protegidos. Não sei se respondi sua pergunta. Sim, respondido, ótimo, obrigada. Luiz, você quer fazer alguma pergunta? Não, por enquanto não. As minhas dúvidas foram respondidas na fala dela. Certo. E aí, professora, nós não temos comentários, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida enviada pelos alunos e docentes que estão acompanhando. Por isso, eu vou fazer mais uma pergunta. Porque senão eu ia dividir a fala, mas né, já que não tem ninguém perguntando, então eu quero tirar todas as minhas dúvidas. Importante. Na verdade, professor, eu queria assim como seria quase um prognóstico, assim, né? Como seria o retorno às atividades presenciais na universidade? Porque no nosso caso, né, aqui do campus do centro de Amargosa, nós não temos muitas, nem funcionários, se for pensar, né, para dar conta de todas as tarefas recomendadas pela OMS para evitar contaminação. Então, como que você pensa esse retorno? Lembrando até que, não sei se não me engano, entre ontem e hoje saiu uma nova orientação, né, sobre suspensão de aulas até 31 de dezembro, né? E, enfim, é mais nesse sentido, assim, há um cenário possível para retorno? Que cenário que seria esse? Poxa, menina, você faz um debate para todos, né? Então, nós tivemos a universidade, o UFRB, tem se debruçado sobre isso, porque a suspensão das atividades foi de uma forma brusca também, foi lá em março, no dia 17, né? No dia 16 saiu a portaria com a suspensão das atividades. E por quê? Porque nós temos uma população migrante. Eu estou falando do Centro de Ciências da Saúde, onde atende ali vários municípios, então o deslocamento é enorme. Eu não sei se é a mesma característica para a ida e vinda, esse trânsito de pessoas, né? Ônibus muitas vezes ônibus, mesmo nesse ônibus que nós utilizamos para transporte intermunicipal, né? A proximidade das cadeiras é muito, muito grande, não dá 1 metro de jeito nenhum. Então, nós vamos precisar, sim, nos repensar, mas não é uma coisa que é para ser feita a toque de caixa, não é assim. Temos que nos fundamentar na epidemiologia, no comportamento da doença no nosso meio, pensar nesse período de retorno, né? Ver a infectividade, se ainda está muito alta, em que momento realmente nós vamos retornar. Então, saiu uma outra portaria, agora já colocando até dezembro, né, da suspensão das atividades, porque não dá para pensar neste retorno com esta população tão flutuante, uma população que precisa ficar vai de um lado para o outro muitas vezes, né? Então, é um perigo enorme e o que tem sido mostrado efetivo realmente é o isolamento social, né? E a restrição
mesmo dessas demandas de viagem. Então, pensar no retorno é pensar dentro desse programa epidemiológico, né? E para isso eu vou dizer que o governo, eu falo isso porque, gente, é uma satisfação, dá uma certa tranquilidade para a gente quando nós vemos que os políticos estão voltados para uma situação de cuidado da saúde pública. E, nesse ponto, nós temos que ter aí, que é liderado, o Comitê do Nordeste, o doutor Miguel Nicoleles, um cientista que tem produzido com esse grupo, né, ele não está trabalhando sozinho, ele tem aí um grupo de estudiosos que estão debruçados a respeito disso e trazendo as informações e buscando pensar, né, em como fazer, em como vai ser esse retorno, mas até agora, o que eu posso dizer é isso, tem que ser feito fundamentado no que nós estaremos vivenciando até dezembro. E isso é um panorama ainda difícil de dizer, mas porque a gente precisa ter né, e uma confiança. E, infelizmente, a gente vive uma crise de saúde pública e uma crise política que também vai levar, já está levando a uma crise econômica. Então, é muito difícil. É a pergunta mais difícil que você me fez até agora. Mas eu sei que isso precisa de ciência para responder, porque e ciência relacionada à saúde, ciência relacionada à epidemiologia dessa doença, ao comportamento dela no nosso meio, e requer um pouco mais de tempo aí para pensar em estratégia, mas com certeza a universidade pode lembrar do básico, então nós precisamos ter esses locais disponíveis para a higiene das mãos, inclusive, eu diria até dentro da própria sala de aula, sabe? Mas não dá para botar uma pia com água e sabão dentro da sala de aula, então vai ter que ter álcool gel. Álcool em gel o tempo inteiro para que substitua isso, porque o álcool gel, ele é tão efetivo quanto a higiene das mãos, mas é para ser usado nesse momento que a gente não tem, né, acesso a isso. Lá no Centro de Ciência da Saúde, a gente estava pensando nisso. Bom, nós temos estágios, nós vamos para dentro dos hospitais. E aí, quantas vezes que nós saímos direto do estágio, as meninas ainda tudo de branquinho, né, parecendo a beiju de tapioca, então, sai todo mundo direto para a aula, mal consegue se alimentar, já está na sala de aula. É possível fazer isso? Então, nós vamos ter que repensar e vamos ter que trazer outras formas de verificar isso. Vai ter que ter vestuário para todo mundo, para poder trocar de roupa, tomar um banho, né? E evitar esse tipo de situação, de contaminação. O melhor é que já saísse do hospital assim, né? Com a roupa trocada, né? Trocou a roupa, mas teve a oportunidade de tomar um banho. Então, é muita coisa para ser conversada, muita estratégia para ser elaborada. E tem que ver a questão da quantidade de pessoas dentro de uma sala de aula. Uma sala com 50 alunos, é um espaço pequeno. Então, é muita coisa para pensar. E isso é planejamento, isso é necessário ter mais tempo e, como eu estou dizendo, né, observar esse curso aí da doença, mas por isso mesmo eu acredito, né, que foi logo suspenso até o final do ano. Um dos motivos é esse, não tem controle epidemiológico aí efetivo, com tanta gente se mobilizando de um lado para o outro. Então, essa é a característica da nossa universidade, né? Ela é muito diversificada. Então, até eu digo que a população de Santo Antônio de Jesus, durante a semana, é um número. Final de semana, some, né? Diminui. Então, nós temos muito o que pensar. Eu não tenho uma resposta pronta, não. Mas eu sei que ela precisa ser elaborada e fundamentada em análises epidemiológicas de pessoas que estão estudando isso, estão trabalhando diretamente com essa condição.
Obrigada, professora. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas a sua resposta foi muito importante para o nosso público, porque nós temos alunos muito preocupados com esse retorno, estão preocupados com a formatura, estão preocupados em dar conta das atividades, e nós temos sempre dito, né, que o retorno depende muito, né, de como a pandemia se desenvolve, né? Então, e temos orientado a ter calma, ter paciência, porque não serão decisões simples e rápidas que vão, né, nos trazer de volta às atividades presenciais. E muitos deles, né, têm falado que estamos perdendo tempo, né? Vamos ficar mais um semestre, mais um ano sem se formar. Mas diante de uma vida inteira, é melhor esperar um pouquinho, né, e voltar com um pouco mais de segurança, a partir do momento em que as universidades tiverem essa possibilidade de receber com segurança os alunos, né? Sim. Então, a fala foi fundamental para sustentar justamente esse discurso que nós tentamos colocar aqui para os alunos, né? Mostrar que nesse momento não é possível. E não é uma questão de querer, porque todos nós queremos voltar às nossas atividades presenciais, né? É uma questão mesmo de segurança. E aí é importante salientar o isolamento, né? Continuar o isolamento, manter a segurança, né? Manter-se em segurança em casa, né? Uhum. Nós nunca vivenciamos isso e nós temos pouca memória histórica, né? Infelizmente. Então, nós estamos contando, nós estamos agora vivenciando e fazendo essa história que será contada por nós, né? E existe realmente um sofrimento psíquico em relação ao isolamento social que afeta todos nós, e isso tem sido também já muito abordado, né? A questão da saúde mental como um aspecto muito importante, essa vinculação dos alunos, e eu estou vendo que vocês estão nesta busca, né, de vincular as pessoas ao centro. Nós também estamos nesse mesmo direcionamento, né? O CCS, a direção tem buscado esse diálogo com os alunos e já tentando, né, pensando em um retorno que a gente já sabe que não vai ser até o final do ano, então, em como manter essa vinculação, as possibilidades, né, de um retorno aí, usando as plataformas online, né, tendo algumas, mas nós temos, imagine, o Centro de Ciências da Saúde, temos várias coisas práticas que jamais poderão ser replicadas em uma situação online. Não dá, não tem como. Estamos avaliando a condição de cargas horárias teóricas que possam, né, ser utilizados nesse sistema online. E buscando essa vinculação também com o desenvolvimento de projetos de extensão, que é uma coisa que vocês também podem aderir, né? Então, elaborar atividades de extensão que possam envolver os alunos. É claro que a atividade de extensão é uma coisa opcional, né? Nós também temos a questão da acessibilidade, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, tem um celular que possa, ou um tablet, ou PC, o que for, né, um notebook, eu digo assim, nem todos têm essa mesma condição. Então, a própria UFRB já fez um questionário, um levantamento a respeito dessa questão de acessibilidade, para entender a condição dos alunos, né, de todos nós, como nós nos encontramos, para pensar, né, em como vai ser esse retorno, mas não ainda presencial, ele ainda nesse esquema online, né, pelo menos para a parte teórica, e temos vivenciado, sim, a angústia, esse desconforto que é se sentir obrigado a permanecer em casa, e não é férias, né, a gente não está definindo que é para ir para a praia. Você já viu aqui em Salvador, né? Liberou um pouquinho, o pessoal
né, lá na Barra mesmo, então o pessoal tem feito esse bloqueio de bairros, dependendo da característica de infectividade, quantas pessoas, né, estão ali naquele bairro que já tem os números de infecção, então tudo isso está sendo monitorado. É um trabalho muito difícil, e precisamos cuidar, sim, da nossa saúde mental, precisamos manter essa vinculação. Vocês estão no caminho certo quando vocês estão buscando esse contato. Nós também estamos na mesma direção, gente, e estamos aprendendo, falando no início, né, é um aprendizado geral, né, então é um momento, assim, delicado, e que nós precisamos dar suporte uns aos outros. Por isso que eu disse que para mim é prazeroso estar com vocês, e estou vendo exatamente isso, estamos na mesma condição, tentando e pensando e tentando viabilizar, né, as mesmas coisas. E participar da universidade nesse momento de discussão é importante, fazer com que a voz de todos sejam, né, ouvidos. Nós precisamos desse diálogo, está no momento de abrir e ter essa disponibilidade para discutir o assunto, né? E nós vamos conseguir chegar, sim, a uma situação melhor. Eu tenho certeza disso. Tem muita cabeça pensante, muita gente boa, né? A universidade tem esse grupo de pessoas, né, que são a ciência, né? E vocês todos nós participamos, todos os cursos complementares. Então, precisamos, né, de todos trabalhando nessa mesma questão. Então, vamos lá, vamos manter nossa saúde mental, vamos lutar por nossa universidade, por nossos cursos, né? E eu tenho certeza que a gente, juntos, nós conseguimos vencer. Com certeza. Vai passar. Verdade. Vai passar. Professora, nosso tempo está adiantado já, então eu gostaria de ficar conversando com você bastante tempo, porque tem muita coisa que eu poderia perguntar, né? E é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, né? Fico ouvindo lives e podcasts sobre contaminação, enfim. Mas nós precisamos terminar. Então, eu quero, assim, finalizar agradecendo muitíssimo pela sua presença, pela parceria. É fundamental mesmo que a universidade crie caminhos, né, para nós podermos melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, nós já tivemos aqui uma conversa com uma professora da área da psicologia, agora tivemos a sua presença, então tem sido momentos muito importantes, né, de muito conhecimento. Então, eu quero agradecer e nos colocarmos à disposição para diálogos futuros, porque é assim que nós fazemos universidade, né, em união, em parceria, né? Então, muito obrigada, e eu queria convidar a senhora a voltar para o Google Meet, para ter uma palavrinha com a Luíse, e aí, para fechar o nosso vídeo. Ok, eu só quero agradecer e dizer que eu preciso de vocês, viu, meninas aí, ó, as intérpretes de Libras. Nós temos outras atividades que queremos divulgar esse conhecimento, tem atividade junto com o grupo de psicologia, várias outras que a gente precisa, né, que todos tenham acesso. E vocês são muito importantes, essenciais nisso. Eu não sei se vocês têm algum programa, alguma coisa que para alunos que possam se voluntariar, eu preciso ter essa informação. Mas, por enquanto, agradeço, abraço para vocês, né? E até a próxima. Estou sempre disponível, é só a gente acertar e a gente retorna aqui. Tá bom? Ótimo, professora, muito obrigada. A Luíse pode até falar um pouquinho com a senhora sobre essa questão do núcleo de interpretação, e aí podem trocar informações, tá? Muito obrigada, boa noite, professora. Bom, então vamos continuar aqui. Foi muito boa essa fala, não é, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E eu queria só relembrar aqui, deixa eu encontrar a informação.
Sobre o que a professora falou de nós nos cuidarmos, né, ou cuidar da nossa saúde mental, a professora Rita Leite já esteve aqui, falou da importância de nós termos esse cuidado. Então, a universidade tem oferecido atendimento psicológico online para os estudantes durante a pandemia. É um serviço novo que o curso de psicologia está ofertando. Esse atendimento, né, são feitos às segundas-feiras, e aí tem alguns horários específicos, e os agendamentos devem ser feitos via e-mail, tá? Eu vou colocar para vocês no comentário dessa live o link para onde tem essas informações, tá? Então, eu vou fazer isso para que vocês possam se informar melhor, e quem tiver a necessidade, né, sentir que precisa conversar com uma psicóloga, a universidade está fazendo esse serviço, tá? Aí já nos comentários, tá? Bom, para nós fecharmos, pessoal, eu queria só fazer alguns lembretes, que eu já falei nos encontros passados, mas é bom relembrar e reforçar. Então, os diplomas, né, eu acho que nesse momento não tem nenhum formado, né, acompanhando, mas é bom sempre divulgar essa informação, né? Os diplomas ainda estão, a confecção dos diplomas está suspensa por hora, por se tratar de uma atividade presencial, precisa de assinatura, né? E assinatura física, não pode ser assinatura eletrônica, e a retirada também é presencial, mas nenhum setor da universidade nesse momento está trabalhando presencialmente. Então, é um dos serviços que está suspenso até nova orientação, tá? Sobre os os processos de aproveitamento de estudos, né? Eu tenho recebido questionamentos sobre a aprovação ou a avaliação desses processos, tá? Eles já foram avaliados pelo colegiado e foram enviados para a SURRAC. Agora é uma questão de registro, né, feito pela SURRAC. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência e que para receber o resultado desses estudos, dessas análises, tá? Ainda sobre as bancas de TCC, eu quero reforçar a informação dita no início desse encontro, que ainda não temos um direcionamento específico, tá? É possível que, após estudo e análise feita pelo comitê, o comitê que foi formado pelo CONSUNE, né, o Conselho Superior, vá nos orientar nos próximos dias sobre isso, né? Ou no máximo no próximo mês. Mas até o momento nós não temos orientação, não temos data para a realização de bancas de TCC, tá? Nós estamos aguardando esse estudo que está sendo feito pelo comitê do CONSUNE, que vai liberar algumas atividades, e possivelmente nós possamos realizar as bancas online, mas ainda não temos um direcionamento específico, né? Então, por hora, esses trabalhos ainda estão suspensos, né? Tão logo nós retomemos as bancas, né? Ou seja possível retomar, vocês serão com certeza avisados, ok? Acho que é isso. Se tiver mais alguma questão, vocês podem deixar nos comentários desta live, e no próximo encontro nós vamos responder, caso não tenhamos atendido agora a solicitação. Quero lembrar, então, que a partir do próximo encontro, a próxima semana, os nossos encontros serão via YouTube. Essas informações serão veiculadas em breve no grupo e no SIGA, para que vocês saibam se orientar, ok? É possível que nós tenhamos um pequeno atraso também, né? Nós estamos realizando essa conversa toda segunda-feira, então é possível que na próxima segunda é possível um atraso, né? Que na próxima segunda não venha a acontecer. Caso
nós não tenhamos ainda toda a organização pronta, mas isso tudo nós avisaremos à medida que as coisas forem acontecendo, certo? A ideia de ir para o YouTube é justamente ter um alcance maior dos alunos que não têm perfil no Facebook e nem no Instagram, e que lá pelo YouTube poderão acompanhar. Além disso, nós poderemos também dar prosseguimento a outras atividades mais complexas, né, que talvez o Facebook não nos auxilie tanto, lá seja um espaço mais interessante para esse tipo de atividade, tá? Então, nós vamos deixar essas informações ao longo da semana para vocês e aguardamos todos, né, nas próximas atividades. Lembrem-se que nós temos os projetos de extensão que estão em andamento, né? Na semana passada nós tivemos o Café com Linguística na sua primeira live, Linguística e Política, foi coordenado pela professora Amanda, né, em conjunto com a professora Gelson e a professora Lisana. Tivemos convidadas super especiais e esse vídeo, né, ainda estará disponível lá no YouTube do Café com Linguística. Nós tivemos na semana passada também as atividades do Hiperjor e pretendemos daqui para frente ter mais projetos em andamento, né? O projeto LAP, que é da professora Jaqueline Semetieti, de letramento acadêmico profissional, começará suas atividades em julho, então certamente teremos lives, mesas redondas, palestras, cursos, também nesse projeto, né? Então, a sugestão é para que vocês fiquem atentos e possam participar dessas atividades, todas elas serão certificadas para que vocês possam ter horas de ACC, né? Então, a gente desde já convida todos para a participação nessas próximas atividades que nós estamos programando, tá? Nós agradecemos pela presença de todos e agradecemos as intérpretes, né, que estão nos auxiliando hoje. Recebemos uma informação aqui da produção. O próximo Café com Linguística será no dia 30/6, às 15 horas, segundo a professora Amanda, né? E ele já tem uma programação lá no Facebook, lá no YouTube. O vídeo já está programado para o dia 30. Vocês podem já definir um lembrete para esse vídeo, certo? Então, já estão todos convidados. Então, muito obrigada novamente, a Flávia, a Aline, a Priscila, que está aqui no backstage. E contamos com vocês sempre aí nas próximas lives, ou encontros online, para a gente não usar o live aí, né? Certo? Boa noite a todos, fiquem bem, permaneçam em casa o máximo possível, né? E se vocês precisarem sair, lembrem-se das dicas da professora Josineide, a importância da lavagem das mãos de forma adequada, do uso da máscara, né? Do distanciamento social quando você precisa sair, né? Ficar distante das pessoas 1,5 metro, 2 metros. Então, respeitem esses cuidados e certamente todos nós ficaremos bem, tá? Cuidem-se. Procurem ficar bem mentalmente e fisicamente bem, tá? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Boa noite.